Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da Claro. E hoje o programa Universo Cultural temos uma novidade. Uma multiartista, atriz e pintora? Desenhista. Coda Martins, bem-vinda ao programa. Obrigada, Norma. Muito prazer em estar aqui. Me conta, começou desde cedo a atuar? Como é que surgiu essa vontade assim de entrar pro teatro? Olha, sobre o teatro, eu considero que eu entrei mesmo nesse universo da atuação por 2023. Mas, desde pequena, eu sempre gostei de fazer, formas de artes diversificadas. Eu pintava, eu desenhava. Uma das minhas brincadeiras favoritas era criar personagens meus com personalidades diferentes e histórias. E eu colocava, às vezes até um cobertor em cima de mim e eu fingia que era aquele personagem. E uma pessoa que sempre viu isso, que pensava que eu podia ter uma vontade maior assim de expressar a minha arte, foi a minha avó, que depois, em 2023, me colocou no teatro. E sempre tentando me convencer, assim, entra no teatro. Falava pra minha mãe, mas essa guria tem que entrar pro teatro, ela precisa colocar essa criatividade toda dela em lugar. Então, como ela é amiga do Flávio Dornelles, de anos, ela me convenceu a entrar pro teatro e hoje eu faço parte da companhia Sem Cara de Teatro há 3 anos. Há 3 anos. Sim. Já fez então alguma peça, já apresentou? Sim, eu fiz Nadim Nadinha contra o Rei de Fileiró como bufão, foi uma turnê, foi para Pedro Osório e Rio Grande. Recentemente eu fiz Simplesmente Shirley, uma esquete de comédia, eu sou apaixonada nessa comédia, como a Silvia Fernandes Antunes, a mãe, e eu sempre gostei de explorar várias formas, assim, a comédia, o drama, eu me apaixono por tudo. E essa paixão surgiu desde pequena já? Sim, desde pequena, mas a minha avó, eu não sabia que tinha um curso pra isso. Eu só achava, isso é muito legal e eu queria colocar toda essa criatividade em algum lugar, mas eu não sabia onde. E a minha avó, ela me deu essa luz. Na escola, fazia na escola também? Na escola, nas aulas de arte, assim, eu sempre gostei muito de desenhar, desde muito, muito, muito pequenininha. E eu gostava muito de desenhar, as aulas de artes eram minhas favoritas, mas ainda não tinha teatro na minha escola. E agora, sim, vocês têm alguma peça de final de ano? Sim, agora dia 30 de dezembro a gente está preparando o Fuente Verruna, que é uma peça maravilhosa, que inclusive eu tô com esse cabelo só por causa de Fuente Verruna, que, olha, foi um desafio, porque ela é muito tocante, sempre uma energia assim pesada, mas tem uma história muito linda por trás. E olha, eu tô muito ansiosa pra estreia. E a estreia é quando? Quer deixar já no ar o convite? A estreia é dia 30 de dezembro, às 8h30. Desculpa, tô errando. Desculpa. Vai lá, calma. A estreia é dia 30 de dezembro, às 8h30, no auditório do IFSU. Vai ser lindo. Todos convidados. Oi? Me conta mais dessa peça. Pode? Posso em algumas partes. Então, Fuente Verruna fala sobre um vilarejo. Por minha parte, eu acho que o grande protagonista da história é Fuente Verruna, a vila de Fuente Verruna, porque a peça é muito sobre um coro de pessoas. Então eu não acho que tem um protagonista, mas, enfim, fala sobre um comendador, um ditador, que fazia coisas absurdas com a vila, ele obrigava as mulheres a fazerem coisas horríveis, e então houve uma revolta, mas eu não posso dizer que revolta foi essa, não posso falar muito sobre essa peça, mas ela é muito linda e eu acho muito importante as pessoas assistirem mais coisas sobre isso. Como é que tu te prepara para as peças, para os ensaios? Tu tem alguma técnica assim? Olha, eu gosto de pensar muito no que a minha personagem sentiria nisso, sabe? E sempre que eu recebo um personagem, seja figurante, agora que em Fuente Verruna eu vou fazer elenco de apoio, eu sempre crio uma história para os meus personagens, como eu fazia quando eu era pequena, né?
eu faço elenco de apoio, mas eu dei um nome pra minha personagem, Jurema. Ela tem uma história, ela tem sempre tentando me conectar cada vez mais ao personagem. Por isso que eu vejo que essa dificuldade, não dificuldade, tipo, esse desafio de entrar na personagem, porque dói muito quando tu entra num personagem que sofre, porque acontecem coisas naquela vila que tu vive coisas que tu nunca pensou que tu fosse viver. A preparação não é fácil, Sim, não né? não é fácil, mas eu acho que o resultado vai ficar muito lindo. Acho, não tenho certeza que vai ficar muito lindo. E tem alguma outra peça de teatro que te chama a atenção, que marcou? Que eu assisti, no caso? Não, que você fez. Que eu fiz, eu acho que Simplesmente Shirley, porque Simplesmente Shirley, a minha personagem, eu sinto que a Silvia, ela foi feita pra mim. Ela é toda, gosta de mostrar as coisas e é sempre afrontosa, assim. Eu acho que foi feita pra mim essa personagem. E eu amo a comédia besterol, eu sempre fui muito mais familiarizada com a comédia. Então foi uma coisa, assim, natural de fazer, sabe? Tirou muitas risadas da plateia. E qual é a tua sensação quando tu tá no palco? Tu te transforma? Olha, tem vezes que eu nem me lembro. Tipo, as pessoas me perguntam, porque aquela técnica que tu usou, às vezes eu não me lembro, porque eu tô inserida no personagem. Automático. E eu só sinto uma coisa dentro do meu peito, claro, que o personagem tá pensando, que às vezes eu chego a me esquecer o que eu tava fazendo, sabe? E eu acho que essa naturalidade é muito importante. E tu faz teatro no Guarani? Não, no Guarani, às vezes a gente tem algumas oficinas de teatro lá. Inclusive, Fantoverruna é uma parceria do Cia Sem Cara de Teatro, do IFSU, com o pessoal do Teatro Oficina, do Guarani, os dois dirigidos pelo Flávio Dornelles. Flávio Dornelles, nosso querido Flávio Dornelles. Nosso querido Flávio Dornelles. Eu quero saber, assim, como é que tu desenvolve as técnicas? As técnicas, então, eu sempre busco, assim, entrar no personagem, mas de uma forma que eu não me descontrole dentro, porque senão tu perde muito o técnico, sabe? Porque às vezes eu tô com dor, mas eu não posso ficar tanto assim, porque a pessoa não vai entender o que eu tô falando, sabe? Então eu acho que é muito pelo equilíbrio, sabe? Dentro do palco. E os ensaios, você ensaia em casa muito? Sim. Usa o espelho? O espelho é meio perigoso, porque olhando no espelho a gente fica focado muito no que tá aparecendo e não no que tu tá sentindo, mas usa o espelho, sim. E a gente geralmente faz ensaios nos sábados, aos sábados pela manhã, às vezes no IFSU, às vezes no Casarão 6 agora, porque o IF tá bastante ocupado esse fim de ano. Mas eu sempre leio texto em casa, diariamente. E os planos para o futuro? Já tem algum? Eu queria muito fazer cinema. Eu sou apaixonada por cinema, eu sempre olho assim, as pessoas no set e fico, meu Deus, eu quero tanto isso, sabe? O cinema eu sempre digo que eu acho que é mais fácil do que o teatro. Sim. Porque o teatro, tu tá no palco, tu não pode errar, tu tem que improvisar. O cinema tem um take, tem dois, né? Sim, dá pra gravar de novo. Mas eu gosto muito da improvisação, sabe? Nessa cara de teatro, quando eu entrei, eles faziam muitas oficinas, ainda fazem, né? Mas agora a gente tá mais focado nos ensaios para as apresentações de fim de ano, então não tá tendo muita oficina. Mas quando tinha, eram sempre esses jogos de improviso e eu sempre adoro, porque é o inesperado, pega a plateia, assim. É tão bom, é tão bom. Então, eu gosto bastante de improviso, mas realmente eu acredito que o cinema deve ser mais fácil por causa dessa função dos takes. Talvez o texto seja até maior também, né? Sim, porque sim. Já pensou em entrar pro cinema, então? Já. Me diz uma coisa, eu sei que como multiartista, você pinta. Quer falar sobre as pinturas? Os desenhos, aliás. Eu gosto muito de pintar, gosto muito. Só que eu não pinto profissionalmente ainda. Eu desejo pintar profissionalmente. Só que é que eu acho que a minha pintura ela vem muito do meu ser,
sabe? Eu sinto, às vezes, que se eu transformar isso em um trabalho, vai tirar um pouco da poesia que eu sinto na minha pintura. Porque eu não pinto só, me deu vontade de pintar. Eu sinto alguma coisa dentro de mim e falo, cara, eu preciso pintar isso. E eu adoro sempre a poesia da pintura desde pequena. Então, eu penso em transformar, tipo, vender meus quadros, só que é um afeto que eu sinto. E você escreve também, então? Escrevo, mas as minhas escrituras, elas são mais pessoais, assim, sempre foram mais pessoais, mas eu posto, às vezes, algumas frases no meu Instagram. E os desenhos que você faz, então, elas são inspirações tuas? Sim. Às vezes eu pego referências, às vezes da rua, às vezes da internet. Tem muitos lugares assim diversificados. Eu não gosto de pegar referências de um lugar só, sabe? Mas eu gosto da sensação de pegar uma referência e mesmo que eu tente fazer igual, ser uma coisa só minha, sabe? Uma coisa que cada um pinta do seu jeito. Eu vou te deixar um tema livre, eu quero que tu fale sobre o que tu sente quando tu atua, a diferença, e quando tu desenha. Eu acho. Assim, quando eu atuo, a minha paixão pela atuação é a capacidade que alguém pode ter de viver vidas completamente diferentes das suas. Então é uma coisa nova, é uma coisa incrível que tu sente, porque tu está vivendo uma vida completamente diferente da tua. É o novo, é o inédito. Você pode ser o que quer. Sim, ser exatamente o que quer. E o desenho não, ele é mais eu, sabe? Ele é mais o acolhimento. O acolhimento. Isso tudo apoio da família. Sim. Eu sou formada por uma família de artistas, né? Por parte de mãe tem pintores, atores, escritores, por parte de pai vem mais da música, sabe? Então eu sinto que eu sempre tive referência desde pequena. E a música, o que significa para você? A música, eu escrevi músicas já, nunca postei, mas eu escrevo músicas. Eu pretendo um dia postar as minhas músicas, mas eu não posso falar muito sobre isso agora. Você toca algum instrumento? Toco teclado. Piano? É. Eu fiz 1 ano de piano e... Ai, que massa! Eu gosto muito. O piano é uma coisa que me atrai bastante, assim. E eu quero que tu fale mais sobre essa peça de teatro, que eu vi o teu entusiasmo. Qual das La peças? Runa, né? Hã? La Runa? Como é que era? Não. Fuente Verruna. Fuente Verruna. Então, eu tô me sentindo muito feliz de estar nessa peça, porque eu reconheço que essa foi a peça que ganhou vitória no primeiro Festival de Pelotas de teatro, né, há 40 anos atrás. Inclusive a gente está fazendo essa peça para comemorar esses 40 anos do primeiro Festival de Teatro de Pelotas. E eu tô me sentindo lisonjeada de participar de uma peça tão séria, tão bonita, tão emocionante. E olha, o trabalho está sendo muito bem feito. Cada detalhe está sendo construído de um jeito muito atencioso. E eu me sinto honrada de participar de uma coisa tão bonita. Assim. Vai ficar só aqui, essa peça, ou vocês vão levar para fora? A gente vai levar para fora. Já tem um lugar? Lugares ainda não tem, mas eu acho que vai ser por aqui pelo Rio Grande do Sul. Quem sabe mais adiante e mais longe, né? Quem sabe. E aqui a gente tem festival de teatro aqui. Sim, tem. Eu acho que vai ter um festival de teatro agora, início de ano. Eu não tenho certeza, mas eu vi alguém comentando sobre isso. E eu ficaria muito lisonjeada em participar. Eu adoro participar de várias áreas de teatro. E o apoio cultural para o teatro, como é que está sendo Pelotas? Olha, está sendo muito bom. Agora com o 7 de abril vai abrir, eu sinto que a gente está sendo um pouco mais visto pelo público, sabe? Tem mais pessoas. Bem, aqui a gente está sempre de casa cheia no IFSU, então eu adoro ver o apoio das pessoas. Pessoas indo ao teatro, vão ao teatro, porque... deixa o convite no ar sempre. Vão ao teatro, é muito importante, porque é uma sensação, é uma experiência que a gente vive que é única,
sabe? O meu irmãozinho, ele tinha 7 meses, eu acho, quando ele foi no primeiro espetáculo dele de teatro, me assistindo, e o bebezinho assim, ó, é uma coisa incrível. Sim. E qual é a tua... O que tu prevê para o futuro, para o teatro? Olha, eu queria muito trabalhar profissionalmente como atriz, já trabalho, né? Mas Sim. ser mais reconhecida como atriz. E eu desejo fazer cinema e audiovisual na faculdade. Por enquanto, tu vai fazer só teatro. Sim, ali, só né? teatro. Se aparecer alguma oportunidade pra mim, é que a maioria das vezes que aparece algum teste, alguma coisa, é tudo pra maior de 18 anos. Ah, é, Como você eu tem... tenho 14 anos, aí eu mostro o material, ai meu Deus, maravilhosa e tal, e eu falo, mas eu tenho 14 anos. Ah, Ainda tem esse limite de idade que não deveria sim, ter, né? Porque a gente vê nos filmes, tem crianças, sim, né? 4, 5 anos atuando, né? Claro, não tem fala, mas tem a presença ali, né? claro. E quero que tu fale mais sobre o teatro, que eu vi que tu gosta. Ai, eu amo tudo no teatro. Agora eu tô criando mais interesse na área dos figurinos, porque eu gosto muito da composição deles nas cenas e, sabe, eu tenho muita vontade de começar a montar, Escrever uma peça. escrever uma peça, exatamente. Já pensou em escrever? Já pensei em escrever, já pensei. Inclusive eu tenho certas ideias. Eu tenho, então eu preciso colocar no papel ainda, mas sempre me vem alguma ideia. Então eu tenho muito desejo de montar as minhas próprias peças e os meus próprios figurinos e fazer tudo aquilo, tipo, virar a verdade. Sabe? Produzir e dirigir. Sim, sim. Um espetáculo, né? Dirigir um espetáculo é muito importante, né? Mas tudo ao seu tempo, né? Como se diz. Sim, claro, claro. E qual é a tua ideia, assim, em relação... Como tu diferencia o cinema do teatro? Eu acho que o cinema e o teatro, ele vai muito do enquadramento. Várias pessoas têm ideias diferentes sobre esse tema, mas eu acho que cinema e teatro, a diferença é o enquadramento. Muita gente diz que cinema porque o cinema tu tem que diminuir para ser mais natural, mas eu não acho que tu precisa diminuir o teu personagem assim, às vezes só os gestos, porque no teatro a gente tem que exagerar no gesto porque a pessoa precisa ver lá do fundo. No cinema a câmera está aqui na frente, então não precisa exagerar tanto. Eu acho que vai muito do enquadramento, sabe? Não precisa falar tão alto porque tem um microfone, sabe? Então acho que vai muito do enquadramento e do entrar do personagem do jeito certo. No teatro tu precisa de voz, né? Sim, diafragma. E o público me dá um friozinho, né? Quando tu tá com o público ali, o cinema não, tu sabe que tá lá do outro lado da telinha ali, já foi gravado. E o que tu sente quando tu entra no palco, assim, que tu vê o público ali? Ai, eu sinto que não tem mais volta. Ai, olha, tem muito dessa frase de quando você entra no palco já não tem mais volta, mas eu entro no personagem e aí só me dá aquele friozinho 2 segundos antes de entrar, porque eu entro já e... Tá em casa. Tá em casa, exatamente. Porque eu me sinto completamente dentro do personagem, então o público não afeta tanto. O que mais tu gostaria de acrescentar na tua carreira? Uma carreira musical, provavelmente, porque eu tenho muito amor por música. Bem, o meu pai é músico, a minha mãe é musicista, então eu sempre tive essa paixão também. A atuação e a música, eu acho que são os pontos que eu mais quero focar, assim, daqui pra frente na minha carreira. Claro, sempre crescendo, eu tô só no começo, eu sempre procuro crescer a cada projeto, a cada peça, a cada cortejo, eu adoro cortejo também. Então, sempre nessa busca por crescer artisticamente. Você tá há 3 anos no teatro, Sim, isso? 3 anos. Nesses 3 anos, tu já viu uma evolução? Já comentam muito lá na companhia das pessoas que entraram tímidas e saíram desabrochando, sabe? Sim. Por isso que eu acho tão importante todas as pessoas irem ao teatro, sabe? Não precisa querer seguir carreira de ator. Para desinibição. Sim, melhora muito a comunicação, a perda da vergonha, sabe? É uma coisa que ajuda muito. Então, claro, na atuação também eu tive, na parte técnica, eu tive minha certa evolução, mas eu vejo muito isso, sabe? De eu
ter ficado com muito mais facilidade em falar com outras pessoas, em ter uma câmera aqui, então é uma coisa muito boa para a pessoa. E o que tu imagina, assim, pro futuro de quem está começando? Deixa uma mensagem para quem está começando a carreira de atriz. Olha, para quem está começando no teatro, é importante que tu não sinta medo de nada, porque errar faz parte. Teatro é a arte da repetição. Então, errei, não precisa ficar com vergonha, segue e continua, porque sempre fica lindo depois. Eu gostaria que tu deixasse mais uma vez no ar o convite, né, para tua peça. Tá. Tuas redes sociais, também se tu quiser divulgar. @Codamartins no Instagram. E agora vai ter uma peça linda, Fuente Verruna, dia 30 de dezembro. E vai ser lindo, gente. Quer acrescentar mais alguma coisa na tua carreira? Que tu queira divulgar aqui? Hoje eu tô difícil, cara. Tranquilo. Uma peça de teatro que tu tenha esquecido de mencionar, que tu queira divulgar aqui no programa? Eu fiz O Casamento, outra comédia besterol muito linda. Eu fiz Uma Empregada. Eu fiz Jogo do Osso, que é uma outra sketch que tem um pouco de comédia no início, mas é uma peça bem séria, trata sobre feminicídio depois, porque é tudo baseado em jogo de aposta. E aí fala muito sobre a posse que o homem tem sobre a mulher, a ideia de posse que ele tem, então ele tenta apostar a mulher, então é uma coisa bem séria. Começa engraçado, mas depois termina numa coisa que te coloca pra pensar, sabe? E também fiz cortejos, o cortejo que a gente fez de protesto pela abertura do 7 de abril, foi lindo, aquela quantidade de artistas na rua, foi maravilhoso. Eu adorei fazer parte, porque é muito importante lembrar das pessoas que teatro não é só no palco, teatro é na rua também. O teatro pode ser em qualquer lugar, então eu fico com o coração quentinho quando vejo tantos artistas assim na rua, mostrando o que sabem fazer de melhor, sabe? E na tua carreira que tu tá seguindo, tem mais alguma outra coisa assim que tu gostaria de complementar, fazer um curso fora? Eu queria sair de Pelotas, não sei pra onde, pra fazer cinema e audiovisual. Ainda tô planejando, mas sempre na calma, porque eu tô recém começando, mas muitos sonhos, muitas... Essa sede que tu tem por mais conhecimento é muito importante, porque Sim. Vai somar na tua carreira. Sim, eu sempre tive interesse de aprender sobre muitas áreas da arte. Tipo, diversificadas, às vezes não tem nada a ver. Por que tu quer criar esse boneco? Por que tu quer fazer isso? Se tu quer ser atriz. Mas eu não preciso me resumir a isso, sabe? As pessoas, elas precisam largar a ideia de que você precisa se resumir a uma coisa só, sabe? Nós somos muitas pessoas. E saber expressar isso de formas diferentes é muito legal, até pra cabeça da pessoa. Tu já pensou em fazer novela, em fazer televisão? Já pensei, mas eu sinto que novela é que é muito texto. É muito texto. Eu sinto que eu fico mais familiarizada com o teatro, assim, e o cinema pra filme mesmo. Novela faria, mas... Ui. Quer deixar uma mensagem final do nosso programa, da sua participação? Muito obrigada, Norma, por ter essa oportunidade de ter esse bate-papo maravilhoso contigo. E vão ao teatro, porque é uma coisa que limpa a alma. Façam arte, não tenham vergonha de fazer vários tipos de arte. Não se resumam a uma pessoa só. O Universo Cultural e a TV Com Pelotas agradecem a tua presença, Coda Martins. Obrigada. Obrigada por compartilhar uma parte, né, do início da tua carreira, e eu espero te receber depois, quando tu tiver mais projetos aí para poder divulgar no programa aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigada. TV Com Pelotas, obrigada. Telespectadores, já vou aproveitar aqui um feliz ano novo, um feliz Natal, boas festas
23 anos fazendo história, rumo ao canal aberto. Nadine! Perdoa, Nadine! Perdoa tua mulher, Nadine! Uma bichinha dela! Ai, coitadinha! Os sentimentos, Gabriela! Olha, vai cair! É uma burra! Muita razão! Logo, meu amigo, não mereceis a clemência que o nosso amado chefe supremo só concede aos loucos amigos! Apenas cumpra as ordens! Claro. Ai, frufrus e florzinhas e boas! Silvia, não tá louca? Não tô louca, meu amor. Nós organizaremos depois uma recepção. Uma coisa pequena, naturalmente. Quantas pessoas, Silvia? Coisinha pouca, querida. Umas 500 pessoas. Pra apresentarmos para toda a sociedade de Capão de Leão a nossa mais recém-chegada neta dos 30. Perfeito! Esta seria uma boa maneira de eu ficar triste com o Sérgio. Da mesma forma que ele registrou a minha filha dele. TV Com Pelotas está sendo assinado neste momento a campanha pública e transparente que nós vamos fazer com nossa diretoria. Nós vamos rumo ao canal aberto. Quero convidar a comunidade pelotense para abraçar essa campanha. Pelotas é uma cidade autossustentável. Já teve o seu próprio banco pelotense, teve a CTMR, teve energia elétrica própria e agora vai ter uma televisão para Pelotas, de Pelotas e própria.